Fala família Liga, Igor falando, Bitcoin esboçando, finalmente consegui fazer um movimento de queda. Vamos ver então como foram formados os últimos fundos do Bitcoin. Vamos ver se hoje a gente teve esse gatilho então para finalmente o Bitcoin vir e fazer o movimento que a gente está na expectativa dele fazer para a gente conseguir comprar então Bitcoin mais barato e talvez achar esse fundo macro do mercado. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada no nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo. Tem muito conteúdo exclusivo por lá também, caso tenha interesse, dá uma olhada. A gente vai começar o vídeo de hoje falando então que a gente teve hoje finalmente a notícia em relação à inflação dos Estados Unidos. O Bruno ontem já fez um vídeo mostrando um pouco qual era a expectativa de hoje e a gente sabe que a inflação veio acima do esperado. Então, sempre que a gente espera algo, por mais que esse algo seja ruim, se o dado ele vem pior do que era esperado, a gente acaba tendo aí um movimento negativo no mercado. Assim como se a gente espera algo, mesmo que ruim, mas esse algo ele vem melhor do que a gente esperava, por mais que seja ruim, isso acaba tendo um impacto positivo no mercado. Não foi o caso hoje, então a gente está vendo aí os mercados em queda e quem sabe esse pode ser o gatilho finalmente para a gente ver o fundo que a gente vem mapeando nas últimas semanas, os fundos históricos do Bitcoin. Faz muito sentido que isso aconteça por agora, como a gente vem mostrando os padrões de fundos que a gente teve no passado. Eu vou dar uma revisada em todos eles hoje, só para a gente então revisar o que esperar, mas é sempre bom falar que a estratégia tem que estar bem definida, você tem que ter sua estratégia bem definida, não importa o que você ache que vai acontecer, você tem que ter ela bem definida. Como vocês sabem, a minha Dollar Cost Average por intensidade, então vocês sabem que eu estou usando a intensidade mínima dentro da minha métrica de risco em Dollar Cost Average, justamente porque o resto da intensidade ele é acumulado em caixa, e esse caixa para mim vai ser usado se o Bitcoin fizer o mesmo padrão de fundo que ele fez no passado. E que padrões são esses? Vamos lá então dar uma passada justamente nesses padrões. Então aqui a gente tem média móvel de 100 e média móvel de 200. Aqui é muito claro, sempre que o Bitcoin ele perde a média móvel de 100, ele vem achar a média móvel de 200. Ele fez isso aqui em novembro de 2018, dezembro de 2018, na verdade aqui, que foi o fundo do bear market. Ele fez isso aqui também no primeiro fundo que a gente teve em 2015, é porque esse gráfico aqui não é o que tem um histórico maior, mas o que tem essa linha aqui de 200, ela vem mais ou menos por aqui. Então a gente sabe também aqui quando o Bitcoin ele perdeu aqui a média móvel de 100, ele achou aqui a média móvel de 200. Então os dois fundos que a gente teve de bear market foram justamente depois que o Bitcoin perdeu a média móvel de 100, não muito tempo depois, demorou mais ou menos um mês aqui, como vocês podem ver em 2018, e se a gente expandir aqui para ver 2015, vocês vão notar que a gente está no gráfico semanal, então cada vela é uma semana. Vocês notam que aqui também demorou um mês e meio, mais ou menos 2 meses. Então se a gente transpor para a atualidade, vocês notem que antes no Covid, aqui no Corona Dump, também a gente perdeu a média móvel de 100 e veio encontrar a média móvel de 200. Se a gente transpor para onde a gente está agora, vocês vão notar que a gente tem então a nossa média móvel aqui de 100, a gente perdeu ela aqui há 5 semanas atrás e desde o momento que a gente perdeu, a minha expectativa é que a gente encontre em algum momento então a média móvel de 200, assim como a gente fez no passado. Lembrando que ela vem subindo a cada semana, então a cada semana ela ganha um pouco de valor. Atualmente ela está em 22.296, então praticamente 22.300. Vamos ver se o Bitcoin ele vai encontrá-la em algum momento. Minha expectativa é que ele se aproxime um pouco mais do que ele está agora, porque no passado ele fez isso. Passado na garantia de futuro, mas aumenta a probabilidade desse cenário vir a se assemelhar, ser semelhante de alguma forma. Então, esse é o movimento que eu espero. Vamos ver se finalmente o mercado deu esse gatilho para que os preços deem. Então, essa corrigida, a última corrigida, como a gente vem mapeando por diversos indicadores. Amanhã eu vou fazer um vídeo só em relação ao comportamento dos mineradores, para você que gosta de análise on-chain. Vocês vão notar também que a gente tem aí diversos indicadores mostrando que
Se a gente tiver um fundo similar ao comportamento que a gente teve no passado, faz sentido que a gente tenha mais uma queda no mercado. A maioria dos indicadores tem apontado para isso. Vamos ver aqui, então, mais um fundo agora. E eu vou abrir aqui agora o Fair Value e o Bull Market Support Band, justamente para a gente, então, ver esse segundo padrão de fundo. Então, aqui habilitado o Fair Value e Bull Market Support Band, que são essas duas médias móveis aqui. E vocês vão notar aqui que no passado, sempre que o Bitcoin, então, após ele fazer essa acumulação aqui dentro do Fair Value, ele vem achando aqui o Bull Market Support Band como resistência, até que ele finalmente rompe aqui o Fair Value e a gente cai então abaixo até a média móvel de 200 também. E no momento em que essas duas médias móveis elas cruzam aqui também o Fair Value, como vocês podem ver aqui, nesse momento que tem o cruzamento, é mais ou menos então quando a gente vê aqui o fundo do Bitcoin. Vou até tirar a média móvel de 200, só para a gente não ficar preso a ela, porque aqui o padrão é em relação ao Fair Value justamente com o Bull Market Support Band. Então o que a gente fez foi que a gente perdeu o Fair Value já, a gente já fez esse movimento, então a gente fez essa acumulação, ele foi perdido, a gente teve esse rompimento e agora a expectativa é que o Bitcoin ele venha fazer uma queda aqui de forma mais acentuada e dessa forma então essas duas médias móveis elas ultrapassem aqui também a parte inferior do Fair Value e no momento em que isso acontecer, a gente pode achar também o fundo macro mais uma vez, se o padrão do passado voltar a ser semelhante no futuro. É um padrão, então, que a gente viu esse padrão, também vimos muito claro no passado aqui, como a gente pode ver, esse padrão. Bull Market Support Band rompendo para baixo aqui o Fair Value, a gente achou aqui os fundos do Bitcoin aqui nesse momento e aqui também nesse momento. Então, dois últimos bear markets com esse comportamento e a gente tem então mais um fundo que a gente usa aqui também para mapear aqui em relação aos fundos macros do Bitcoin, aos fundos de bear market. E esse é em relação, então, ao Bull Market Support Band e a média móvel de 100, o cruzamento dessas duas médias móveis, na verdade, o cruzamento desses dois indicadores, como a gente pode ver aqui. Vocês notam, então, que no passado eu fiz um vídeo, na verdade, na semana passada, só em relação a esse padrão, explicando ele a fundo. Então, quem tem interesse aí em dar mais uma aprofundada nesse padrão, que talvez seja o padrão mais assertivo aí de fundo de bear market, só catar aí, eu fiz um vídeo há pouco tempo em relação a esse padrão. Mas antes de falar dele novamente, pausa rápida. Se você tem interesse em negociar criptoativa, aqui no canal a gente indica crypto.com, link na descrição com desconto nas corretagens, e também para o mercado futuro a gente indica Bybit, link na descrição também, sempre com muitos bônus para vocês. Continuando aqui então, vamos entrar no terceiro e último padrão, que é muito simples. Sempre que a gente tem o cruzamento então dessas duas médias móveis com a média móvel de 100, a gente cravou no passado então aqui mais uma vez os dois fundos de bear market do Bitcoin. Foram os dois únicos cruzamentos que eles tiveram sempre que o Bull Market Support Band cruza para baixo, aqui é a média móvel de 100, e justamente aqui ele cruzou uma semana antes do fundo e aqui em 2018 ele cruzou no fundo, cravou a semana do fundo. Esse cruzamento, como a gente tem mapeado, ele tem tudo para acontecer na semana que vem, eles já estão aqui praticamente juntos, mas ainda não cruzaram. Então na semana que vem ele vai ter esse cruzamento e aí então se a gente tiver um fundo similar no passado, ou vai ser a semana do fundo ou vai ser a semana pré-fundo, obviamente se for de forma idêntica ao passado. Lembrando que o passado ele não necessariamente acontece de forma idêntica, ele tende a rimar, então quando a gente tiver esse cruzamento na semana que vem, provavelmente então, caso o passado se repita, a gente pode ter então um fundo mais ou menos no momento em que a gente está. A gente pode ter um fundo nas próximas semanas, então vamos aguardar, vamos ver se ele vai se repetir, mas é muito interessante ver finalmente o Bitcoin esboçando aí, chegou a bater abaixo de 29 mil dólares hoje, então a gente está em um período aí praticamente há mais de um mês lateralizado e sempre o mercado fica chato quando o Bitcoin fica lateral, fica sem movimento, então hoje a gente pode ter tido aí então esse gatilho justamente para finalmente o Bitcoin ele vir fazer esse fundo que a gente tá esperando. Vamos ver se ele vai dar essa alegria pra gente de conseguir comprar Bitcoin lá embaixo em torno de 23, 22 mil dólares, vamos ver. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o like, ativa a notificação e também dá uma olhada no nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo, a gente tem muito conteúdo exclusivo por lá. Por fim, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Todos ótimo dia e até amanhã.